Olá, meus amigos e minhas amigas. Está no programa Gerenciando Riscos com a engenheira Patrícia Rodrigues, todas as segundas-feiras, às 18 horas. Então, nosso programa aqui hoje vai falar para vocês um assunto de grande relevância para nós profissionais da segurança do trabalho, que é o risco elétrico. E o meu convidado de hoje é o engenheiro eletricista de segurança do trabalho, Raildo Queiroz. Então, ele vai abordar aspectos de relevância para você que faz parte do setor condominial, principalmente. Quais são as observações realizadas e quais são as adequações para o cumprimento dos requisitos legais da NR10, a norma que trata da segurança nas instalações elétricas. Então, é esse o nosso tema de hoje. Acompanhem. O nosso programa tem os seguintes patrocínios. Positiva Copos, personalizadas, 996460489. Você vai falar com a minha amiga Cineide para contratar os brindes para os seus eventos. Um grande abraço, minha amiga Cineide. Nós temos também a Ícone Consultoria e Treinamentos, empresa de assessoria e consultoria na área de segurança do trabalho, laudos técnicos, PGR, LTCAT, laudos de avaliações ambientais, tá? Principalmente no caso da área condominial, avaliação do teor de cloro para uma função especial que trabalha na área das piscinas. Então, esse também é um dos serviços realizados pela Ícone Consultoria. E outros treinamentos, NR33, 35, estamos sempre à disposição. Nossos contatos 3211-9569 e o 999-49-7736. Temos também a CL Engenharia, tá? O engenheiro Clodoaldo Lima, através de laudos técnicos voltados a máquinas, equipamentos e projetos de linha de vida para diversos tipos de edificações. Então, o engenheiro Clodoaldo Lima está à sua disposição. Qualquer contato, também pelo meu WhatsApp, 999-49-7736. Tá? Nosso parceiro Clodoaldo. A enfermeira Luciana Porto, com serviço na área de estética. Beleza? Tá? Principalmente tratamentos voltados a microvarizes. Então, a Luciana, ela trata de vários tipos de procedimentos da estética. Um grande abraço, minha amiga Luciana. Rei do Bobó, meu amigo Raul, novo anunciante do programa Gerenciando Riscos. Então, tudo de bom, viu? Caruru, bobó de frango, de camarão, tudo de bom, vale a pena. É o 99888-1002. Você vai contratar o Rei do Bobó, que está localizado na Aruana. E ele atende delivery para a sua residência. E é tudo de bom. Eu já experimentei e aprovei. Ele é o nosso novo anunciante, o Rei do Bobó. Olha, gente, vamos lá ao nosso tema de hoje, que é o tema ligado à elétrica, tá? Com o meu amigo engenheiro eletricista, Raildo Queiroz. Então, ele vai discorrer um pouco a respeito das suas observações enquanto profissional da elétrica. Na área condominial, é um segmento que ele atua bastante, e ele vai aqui fazer algumas observações de como ele percebe esse tipo de tratamento do risco elétrico no setor condominial. Muito bem-vindo, engenheiro Raildo Queiroz, ao nosso programa Gerenciando Riscos. Muito bem, Patrícia Rodrigues. É uma satisfação muito grande fazer parte desse programa, que já é audiência no sábado. Mas, na verdade, todas as segundas-feiras, 18 horas. Hoje, especialmente, uma gravação para o próximo programa. Muito bem, estou aqui à disposição para a gente debater, discorrer e buscar, né, informar da melhor maneira possível para os seus telespectadores, para os seus seguidores, o que é realmente risco elétrico, quais os cuidados que deveremos ter, né, e aí por diante. Pronto, veja só, existem várias responsabilidades legais que fazem parte do mundo do trabalho. E as empresas, elas precisam promover não somente a política de segurança, mas também de saúde. Nenhum trabalhador ele pode ser admitido para a execução de serviços insalubres ou perigosos sem exames médicos, sem a constatação de equipamentos qualificados. Como você percebe as responsabilidades do segmento condominial
no tocante principalmente aos gestores de um condomínio sobre os riscos elétricos? Olha, Patrícia, eu posso dizer que o gestor de condomínio, ele normalmente é um morador, e agora a era dos síndicos profissionais, que não tem também essa expertise toda, também não deve, até porque conhecimento de riscos elétricos, a gente tem na mente aqueles pontuais, né? A tomada, se colocar o dedo ele vai dar choque, e aí vai. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Então, quando você se torna gestor de um empreendimento, quer seja ele condomínio, quer seja ele indústria, enfim, precisa então ter noção o que tem ali dentro, porque o risco, o choque, a eletricidade, ele é invisível, ele sempre percebe. É um risco invisível. É um risco invisível, porque ninguém está vendo ali, sabe que existe, mas ninguém está vendo, mas só sente quando realmente topa nele, né? Se por acaso, como eu disse, você só sente o risco, né? O choque, mas você não enxerga, não tem cheiro, não tem nada. Então, sabe bem que aquele ponto ali está energizado, e é o que todas as pessoas voltadas, no mundo geral, né? Em modo geral, as pessoas conhecem o risco da eletricidade por conta que sabem que ele existe. Mas qual os cuidados que eu devo ter, né? Para evitar que isso venha a acontecer? Então, é a preocupação. Você se preocupa que tem. Por exemplo, você e outros, né? Crianças até têm essa noção também, que é a tomada de choque. E ela sabe o significado desse choque, o que pode levar a esse choque, né? Que ela pode sofrer por questão desse choque. Então, o risco da eletricidade vai sempre existir. O perigo é ele, a eletricidade. O risco é o que pode vir a acontecer, né? Por fim, o gestor de condomínio, ele tem a premissa de contratar profissionais que possam orientar, né? Orientá-lo para trazer para ele, pelo menos, um pouco do que pode ser evitado dentro do seu próprio condomínio. Por exemplo, dentro do condomínio, tem energia, né, que é alimentada pela rua, e agora já tem a própria energia que é gerada por eles, que realmente estão os dois juntos ali. Tem um gerador, no caso. Tem gerador, que é outra fonte de energia, mas todas elas dá choque, né? Uhum. Então traz risco. Verdade. Então, o que precisa saber, como eu posso trabalhar para que os moradores condominiais, ele possam evitar de tomar esse choque, né? A não ser que ele provoque, né? Então, para que isso aconteça, você precisa trabalhar as proteções, aquilo que protege a pessoa. Por exemplo... O que é que protege uma pessoa contra choques elétricos? E quais seriam as diferenças de choques de baixa intensidade e de alta intensidade? Olha, o choque, olha só, o que impacta direto no corpo humano, na pessoa, é o tempo de exposição que a corrente passa no corpo. E também a amperagem. Porque 220 vai ser sempre 220, 110 vai ser sempre 110, você está falando de uma tensão. Mas realmente, o que provoca acidente direto é de fato a corrente. Porque ela ultrapassa o nosso limite de aceitação dela no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente fala em proteger a pessoa, mulheres, crianças, a gente fala do limiar. O limiar de uma criança é menor do que o da mulher e da mulher é menor do que o homem. Esse limiar é a absorção da corrente no seu corpo. O tempo dela circulando. O tempo da corrente circulando no corpo humano. Exatamente. Você tomou um choque. Então, se você tomou um choque, aquele negócio foi pontual, você saiu, aquele choque correu naquele momento. Uhum. Mas se você fica grudado, aí aquilo aí vem um agravante, né? Que é o tempo de exposição permitido e já tem sido ultrapassado e leva a pessoa a óbito, né? É verdade. Então, as proteções é que vai dar uma condição de naquele momento que você receber um choque, esse equipamento fazer o desligamento automático, né? O seccionamento automático, que a gente chama. Um exemplo, o banheiro. Né? O banheiro. Nós estamos falando de condomínio, mas condomínio tem banheiro. Os moradores estão lá, tem suas unidades, tem banheiros. Certo. Não tem os banheiros? Tem. Não tem o chuveiro? Os chuveiros elétricos. elétricos. Exatamente. Fala um pouquinho sobre os riscos ligados aos chuveiros elétricos. Então, Muita gente tem curiosidade sobre isso. Então, é nesse isso. ponto que eu quero chegar. Sim. Então, quando a gente fala em proteção, a gente fala em DR, dispositivo residual, que ele tem uma limitação da corrente. Então, no momento que você topa de uma parte viva, houve uma fuga de corrente, então o equipamento chamado DR, ele reconhece a fuga de corrente e desliga. Ele secciona o desligamento automaticamente, assim, bruf, então
protege a pessoa de estar dentro do banheiro molhado, né? E receber um choque, entendeu? Olha só, gente, que informações maravilhosas que o engenheiro Raio do Queiroz está trazendo para vocês, para mim, para todos nós. Os cuidados necessários para evitar acidentes por choques elétricos, que existem vários, não é somente no chuveiro, no ambiente condominial, não é? Mas quais outros ambientes que têm cenários, na sua opinião, dentro de um condomínio, que são bem agravantes para matar pessoas? Eu vou logo pelos riscos mais elevados. Então, existe dentro de um condomínio, por exemplo, nas áreas que tem postes decorativos, ou então no salão de festas, que trazem riscos adicionais, prestadores de serviço. Qual a sua visão a respeito dos prestadores de serviço relacionados aos adicionais, além do elétrico? Então, veja só. Vamos continuar falando do elétrico, É importante. porque é fundamental para você entender. O que ocorre é que, assim, existe prestador de serviço que faz manutenção elétrica dentro do próprio condomínio. Mesmo assim, não obedece rigorosamente uma norma técnica as proteções. Por exemplo, ontem eu fui fazer um serviço no condomínio, precisei abrir o quadro, cheguei lá desmantelado dentro. Eu digo, não tem empresa de manutenção? Tem. Mas não está olhando, não está colocando dispositivo nenhum. Então, quando você chega no condomínio, principalmente esse condomínio que tem área grande, tem condomínio clube, que tem aqueles postes, acaba de dizer aí, aqueles postes só tem massas metálicas nele. Se tem massa metálica, ele deve estar aterrado. Pronto, olha um detalhe importantíssimo, pessoal, o aterramento. Precisa existir a garantia através do síndico, não é isso mesmo? Isso. Que esse aterramento seja instalado, que o projeto elétrico do condomínio precise de manutenção preventiva. E aí a minha pergunta vem com relação à periodicidade desses testes de aterramento. Existe essa frequência através do uso de alguns instrumentos? Que instrumentos seriam esses? Existe algum detalhe a respeito desse instrumento para que o prestador de serviço possa atender com segurança esse aterramento? Olha, é uma das coisas que chamamos... o aterramento é a base da segurança da eletricidade. Isso. Em qualquer momento. Inclusive para as pessoas. Porque é do aterramento que você consegue fazer a corrente indesejável circular para a terra, com segurança. Uhum. Então, no momento que tem uma fuga de corrente, quem absorve essa corrente é a terra. Sim, o solo. Sim, o solo. Então, é por isso que é importante que essas massas metálicas que venham a fugir, digamos, os postes, eu queria dizer, né? Estava falando um pouco os postes, que são iluminação externa. Esses postes passam a circulação de corrente ali dentro porque tem lâmpada. E muitas vezes não está aterrado. Se uma daquela fiação que alimenta a lâmpada, né? Ao acendê-la, ele circula uma corrente. No momento que circula uma corrente, se der uma fuga dela, se essa corrente tiver uma fuga, ela vai para o poste. E se for para o poste, fica o poste energizado. Certo. Se você está numa área molhada, aí potencializa mais ainda essa corrente. E é onde traz consequências irreparáveis. Por exemplo, o que é que a norma fala sobre isso? Que tudo que for massa metálica tem que estar aterrado. E é que potencializado. Porque o fato de você pegar um poste lá na área do condomínio e botar uma haste de aterramento ali, já está ajudando, tá? Mas não é ainda como a norma pede, porque essa mesma haste tem que estar conectada com as demais. Entendeu agora? Certo. Ou então, seja, esse fenômeno é importantíssimo. O detalhe da equipotencialização. Explica um pouquinho para o nosso público o que é equipotencialização. Equipotenciação é você fazer por onde, grosso modo, tudo que for aterramento, chegar no seu barramento. Todos os aterramentos, por exemplo, o para-raio, né? O SPDA, ele desce o aterramento dele. No chão parece um aterramento, porque são hastes aplicadas ali, são consideradas como se fosse aterramento. Mas não é o aterramento, ali é a haste do SPDA. E mesmo assim, essa haste tem que estar conectada com o barramento da elétrica do prédio. Ou seja, isso chama equipotencialização. Exatamente, por quê? Tudo que for massa metálica tem que estar conectado. Por exemplo, o aterramento do elevador tem que estar conectado nesse barramento. O aterramento das unidades, dos apartamentos, tem que estar também.
O aterramento das áreas comuns tem que estar, ou seja, tudo que for massa metálica, tudo que for aterramento, tem que estar conectado num só local, entendeu agora? Certo. É por isso que chama equipotencialização das massas. Perfeitamente. Olha, pessoal, existe outro tipo de equipamento que ele é muito comum, tá? De ocorrências de acidentes por eletricidade e também por incêndio, que é o ar-condicionado. Queria que você falasse um pouquinho da relação do risco elétrico com o ar-condicionado. Porque tem a questão da ligação individual, não é isso? É porque acontece. Isso chama circuito independente. Né? Sim, fala um pouquinho dos circuitos independentes. Então, o circuito por independente. Conta das sobrecargas, eu gostaria o que você falasse circuito um pouco sobre independente isso. por exemplo, ar-condicionado é um circuito independente, ele não pode estar conectado com outras tomadas, entendeu? Micro-ondas é um circuito independente, não deve estar conectado, esse mesmo circuito tem que estar só para isso. Enfim, aí vai. Então, tem uma tomada que chama tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então, tomada de uso específico, vamos dizer assim, é a tomada que liga o micro-ondas. Certo. E outros lá, digamos assim, forno elétrico. Então, tudo que tem corrente altíssima tem que estar com o seu circuito independente. Então, o que ocorre? O ar-condicionado não é diferente. Existe o circuito, chuveiro, também circuito independente. O ar-condicionado tem que ter seu circuito independente. O que ocorre muito é que as pessoas não acreditam que pode vir. Porque quando você calcula uma carga para aquela fiação, é porque vai ser aquela carga. Se você colocar algo mais, você está ultrapassando limites que suporta o cabeamento. Certo. E muitas vezes as pessoas chegam lá para poder resolver, troca o disjuntor, bota o disjuntor com maior capacidade. É o grande erro que está aí. Porque o fio vai esquentar e não vai desarmar o disjuntor. E aí é onde acontecem os acidentes, os incêndios. Olha só que importante, gente. 15 informações preciosas. Então, vamos tomar cuidado com determinadas situações de atos inseguros, de imprudências que acontecem entre as pessoas e que, por um deslize dessa natureza, pode colocar em risco todo o apartamento ou então o prédio inteiro. Por isso, a necessidade das proteções coletivas, né? Os aparelhos extintores e uma série de outras proteções. Agora, Raildo, me fala um pouco sobre a questão dos dispositivos que você é um especialista no assunto, que são os para-raios. No dia que estiver chovendo ou com trovoadas, é recomendável desligar quais equipamentos dentro de uma edificação para evitar assim a queima ou dano? Realmente é necessário desligar? Olha, então... Porque muita gente tem essa dúvida. Então, dia de trovoada. Veja só. Dia de trovoada, relâmpago, né? O SPDA está lá no topo do prédio. Por isso que ele fica na parte mais alta da edificação. Porque ele que vai absorver a corrente oriunda do raio. E essa corrente oriunda do raio é uma corrente altíssima, uma corrente muito alta, digamos. Só para fazer um comparativo aqui, você vê o tamanho dessa corrente. Se você pegar, você já passou em oficinas onde alguém está soldando ferro, já, não tem? Já. Ele não usa uma máquina ali para soldar o ferro, para fundir o ferro, usa. Né? Então, para derreter o eletrodo. Ali só uma máquina que está em 250, 350 amperes. E nós estamos falando de milhares de amperes. A corrente de um raio chega até 40 mil amperes. Nossa. Então, imagina o tamanho do problema se você não tiver o para-raio funcionando. Então, quando cai um raio naquela edificação, ele cria um campo chamado campo eletromagnético. Isso a gente traduz em indução elétrica. É onde afeta diretamente os televisores. É por isso que não é o para-raio que vai proteger as edificações, não é o para-raio que vai proteger a parte elétrica, não é o para-raio que vai proteger equipamentos eletrônicos como todos. Todos os equipamentos? Nenhum deles. Nenhum vai deles. ser protegido pelo para-raio. Não, Olha, não é protegido. Muitas pessoas pensam que são. Não, não são. O que protege esses equipamentos são dispositivos eletrônicos, que chama DPS. Dispositivo de proteção contra surto. E o que é um surto? O surto é isso. Quando cai um raio, que o campo eletromagnético, ele já é um surto. Por exemplo, num condomínio, surtos acontecem constantemente. Um exemplo,
Eu liguei o elevador para subir. Eu ali já criei um impulso, eu já criei um surto. Então, de baixo teor, mais criou. Então, tudo é surto. Os intransientes da rede elétrica são surtos. Por exemplo, você está no condomínio que está no Augusto Franco, mas no Alan Dantas, até 5 quilômetros você pode ser atingido quando o raio caiu, pela rede elétrica. Certo. Então, quando o raio cai em um ponto que ele atinge a rede elétrica, essa indução elétrica que eu me refiro, esse intransiente na rede, é onde temos os equipamentos eletrônicos. É por isso que, na chegada da sua rede, você tem que estar com o dispositivo instalado. É ele que protege contra a queima dos equipamentos. Inclusive, os órgãos de fiscalizações, eles exigem laudos específicos desse SPDA. O SPDA, pessoal, significa Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Não é isso, doutor Raildo? O para-raio. Conhecido para-raios. Pois é, fala um pouquinho da sua experiência enquanto engenheiro eletricista com relação aos órgãos públicos, principalmente o Corpo de Bombeiros, quando se trata de riscos elétricos. Então, os riscos elétricos... Dos laudos que o Corpo de Bombeiros exige e sua visão a respeito das fiscalizações do Corpo de Bombeiros sobre esse assunto. Olha, o Corpo de Bombeiro é um que tem condição de fazer exigência. Porque premissa contra incêndio, só ele, melhor do que ninguém, um bombeiro que sabe fazer. Uma coisa que o bombeiro faz muito bem são indicar os preventivos para o combate ao incêndio. Certo. Porque o que acontece? A gente tem dois momentos, princípio de incêndio e temos o incêndio. O próprio incêndio. O princípio de incêndio é onde prepara os brigadistas para atuar até o bombeiro chegar. Entendeu? Isso é importante, por quê? Porque são coisas simples que poderão ser evitadas no caso de um princípio de incêndio, né? Porque pode isso gerar um próprio incêndio. Então, assim, os preventivos são fundamentais, digamos, extintores, que as bombas de combate a incêndio estejam atuando, né? Ou seja, todo o sistema preventivo esteja operando. É isso que o bombeiro exige. Quanto ao risco elétrico, 83,79% dos incêndios no Brasil está relacionado à eletricidade. E agora o bombeiro está pedindo o laudo da eletricidade, quer saber como é que está. Porque Como é antes que não chama pedia. o laudo? O laudo Laudo técnico de quê? É um laudo técnico das instalações De elétricas. instalações elétricas mesmo. De baixa tensão, que Certo. envolve a comunidade. Alta tensão e média foge um pouquinho. Mas o que ele pede? Ele só pede com outro tipo de empreendimento. Mas em condomínio, o bombeiro é a baixa tensão. Entendeu? Certo. Aí tem que fazer sim um relatório, mostrar que as suas instalações estão condizentes com as normas de segurança, porque são esse tipo de observação que traz por onde você evitar um acidente. Porque se o gás ele precisa de um ponto de ignição para poder explodir, dar uma explosão, a energia é o ponto de ignição. Então tem que saber, porque às vezes... A fonte, né? A fonte geradora do acidente. A principal fonte é a eletricidade. Então, um exemplo que eu sempre oriento as pessoas que moram em casa, em condomínio. Nunca entrar de vez dentro de casa. Ao chegar na sua casa, abra a porta, dê um passo para frente e não liga a lâmpada. Se tem algum cheiro do fenômeno. Não, por questão do gás. Do gás. Se alguém deixou o gás ligado, ou a panela apagou e a pessoa esqueceu que o panela está no fogo, o gás ficou saindo. É verdade. Aí o gás, ele acumula ali dentro, em bloco, em vários pontos. E aí quando você usa a tomada como interruptor para acender a lâmpada, aí você cria um ponto de ignição. Certo. E aí pode acontecer a explosão. Então, assim, é por isso que a eletricidade tem que estar bem certinha. A gente vê muita gambiarra, muitos takes em cima do outro. Raildo, fala um pouco da preocupação da sociedade como um todo, não é somente na área condominial, não. Sobre os gatos, como é que você vê essa distribuição inadequada? O que é que você tem a dizer sobre isso, né? Sobre esses tipos de instalações, tá? Em diversos ambientes, principalmente comerciais? Então, a gente vê muito no comercial, por exemplo, eu fui dar um parecer técnico até para o bombeiro mesmo, em uma loja, grande loja aqui do mercado, Sergipe. E o cara queria que eu desse documento.
Eu disse, não, eu não vou dar um parecer se eu não conhecer suas instalações elétricas. Ah, mas está tudo certinho. Eu digo, não, mas para mim não é suficiente. Ah, não sei, então procure outro profissional. O que é que acontece? Você, às vezes, chega no forro, aí você vai ver ali um verdadeiro ninho de gato. Então, ali é onde está o perigo. Então, qualquer fuga de corrente, qualquer curto-circuito ali dentro, o forro de PVC vai ajudar. Nossa. Então, por isso que acontece o incêndio. Aí tem papelão, tem outros vários combustíveis inflamáveis. Exatamente. E o gás é o principal dele. Por isso que quando você faz um projeto de combate a incêndio, você prevê todos esses preventivos para poder seguir rigorosamente como o bombeiro pede. Porque, como eu disse, o bombeiro é o único que pode dizer, que pode prever em termos de indicação dos preventivos no projeto. É verdade. Porque o projeto passa pelo corpo do bombeiro. Se não tiver aprovado por eles, o projeto não passa. Não pode ser executado, entendeu? Na fiscalização, o bombeiro pede o projeto que foi aprovado e carimbado por eles. Certo. Porque ali sim, já foi passado por todo um crivo de análise técnica de segurança. Perfeito. Aí, com relação às fiações agora, tá? Muitas pessoas têm essas dúvidas. De quanto em quanto tempo existe a necessidade de uma manutenção preventiva de fiações elétricas num condomínio? Agora sim, eu queria que você detalhasse aqueles que ficam mais nas zonas costeiras, por conta da maresia. Eu queria que você falasse se realmente existe o mesmo tipo de frequência de manutenção ou não, ou se essas frequências são menores, por conta de fenômenos de umidade, corrosão, coisa do tipo. Não, claro. É evidente que essa região onde tem mais o potencial do sal, né, o salito, a influência da maresia direta, significa que precisa de quanto tempo? Precisa ter um tempo reduzido, médio. Por exemplo, a gente fala sobre manutenção elétrica a cada 6 meses, fazer uma revisão dos quadros elétricos. É isso que eu queria saber, a frequência de manutenção. 6 meses. 6 meses. 6 meses você tem que fazer um reaperto em conexões, porque você às vezes está gastando muita energia, isso se chama perda de energia por efeito Joule. Perfeito. Porque as conexões estão folgadas, e aí dependendo do fluxo, às vezes você tem 3 fases, uma fase está sobrecarregada mais que a outra, você tem que fazer um balanceamento das fases para poder dar um equilíbrio, você não perder energia pelo efeito Joule, que é a temperatura. Quando você vai para uma zona de perigo, vamos dizer, uma zona onde tem salito constante, certo. Aí você tem que ter um cuidado e cada 90 dias está dando uma limpeza, fazendo essa manutenção. 90 dias você tem por muito tempo a sua instalação dentro dos padrões atuais. É verdade. Agora, muita gente não faz. Tem gente que passa mais de ano para fazer alguma coisa. É impressionante. E aí, quando vem, o perigo é outro, já, né? Já seria o risco de incêndio, propriamente dito, né? O risco já é outro. Olha, pessoal, nós temos o perigo é o mesmo, mas o risco é outro. O risco vai variar e pode realmente acontecer um grande acidente, né? Existem também outros cuidados que fazem parte da rotina de quem lida com riscos elétricos, que são as proteções individuais, os EPIs. Então, existem EPIs com determinados isolamentos e testes para que verifique-se a resistência, por exemplo, as luvas. Como é que você vê, tá? De um modo geral, as manutenções que os profissionais da elétrica realizam com relação aos EPIs isolantes? Olha, quais são, assim, as suas observações maiores? A observação, os cuidados que a gente desses recebe. Cuidados. E assim, existe uma regra para se mexer com eletricidade. Existe uma regra. E essa regra trata o quê? Cuidado seguindo a NR10. Diante disso, aqui você vai dizer o quê? Rapaz, cadê o óculos? Você tem que estar de óculos, tem que estar com a luva isolante. De acordo... A depender da atividade, capacete, né? Botas isolantes. Muitas vezes você percebe cada coisa que você se assusta. E recentemente eu tive um condomínio fazer uma vistoria, em geral, para bombeiros, e eu via o funcionário do condomínio dentro de uma subestação, limpando ali com um pano molhado. Eu disse, pelo amor de Deus, sai daí. Risco à vida. Então, assim, não sabe que você está na subestação, não é permitido os funcionários do condomínio estarem em subestação. Eles entram para fazer limpeza. Agora, uma dúvida. A gente orienta que não faça, mas
eu não sei, muda de síndico, entra. A função de síndico é transitória. Então, hoje, daqui 1 a 2 anos, é um síndico. Aí depois muda. Aí, então, aquelas orientações que a gente passou, às vezes não é mesmo aquele funcionário. Então, é por isso que tem os programas chamados PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, para estar orientando. Então, por isso a exigência do governo federal que esse programa seja seguido rigorosamente. E é o que não acontece. 80% das empresas que oferecem serviço de SSD não cumprem o que as instruções e as normas pedem. Está claro isso aí, eu vejo isso aí dia a dia. Isso pode trazer um passivo muito grande para o condomínio. Basta ter um acidente. E o síndico, com certeza, ele será responsabilizado por isso. Não, ele tem ciência que tudo passa por ele. O CPF dele está em jogo. Mas na hora de contratar a empresa, Patrícia, ele está olhando pelo preço. É uma pena. É uma pena. E aí é onde tem a falta de orientação para esses profissionais, o preparar essa pessoa para o mercado. Por exemplo, empresas que faz todo o processo dentro do conjunto que as normas pedem, até treinamento de abertura a empresa dá, treinamento com eletricidade, sim. Se tem espaço confinado, sim. Sim. Análise clínica do cloro tem que fazer, se existe o risco, tem que ser avaliado. Ou seja, então as pessoas ainda não entenderam, de fato, como é que funciona o PGR. E estão fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito. Para você livrar, contratou uma empresa, está fazendo isso. Meu amigo, você síndico, você gestor, é o principal responsável em qualquer situação que venha acontecer. Ah, mas eu já não sou mais no síndico, amanhã já é outro, não importa, você que assinou o contrato. Não importa, porque o que será considerado será o período da gestão. Exatamente. Se acontecer alguma coisa naquele período, a investigação, eu sou perito. ele vai ser então, eu sou perito. responsabilizado. Eu sei como é que, quando eu vou fazer uma perícia, eu sei como é que eu faço. Então, situações a gente vê e informa logo o síndico, isso aqui você vai ser penalizado, não vá por esse caminho. Mas muita gente, com todo respeito, muitos profissionais da segurança, não tem esse cuidado. Até porque tem uma limitação. Da assessoria. Da assessoria. Porque você, quando contrata uma empresa de SST, você está contratando uma consultoria completa. Não existe meia consultoria. Exatamente. Então, e as pessoas não entendem isso. Por exemplo, a responsabilidade do profissional da empresa, que quando assina o contrato, do E-Social mesmo, que as pessoas entendem mais, que tem a consultoria do SST para fazer os envios, não fica só naquilo não, Patrícia. A consultoria, qualquer situação, até mesmo a contratação de uma empresa, nenhum condomínio para prestar quaisquer que sejam os serviços, ele tem que chamar a empresa que ele contratou de consultoria para dar orientação, cobrar, analisar os documentos. Mas isso aí ninguém leva em conta. Mas existe, faz parte, porque quando você vai falar, eu digo isso com perito. Quando você contrata uma empresa de SST, você está contratando uma consultoria completa de SST. Não existe meia consultoria. E aí onde muitos síndicos vão quebrar a cara quando haver uma denúncia trabalhista. Uma denúncia de algum vai ter defeito, funcionário. porque não está atendendo rigorosamente o que o PGR pede. Eles estão pegando aí empresas que só fornecem exames, né? Faz um PGR daquele jeito que a gente encontra por aí, não trabalha as premissas da segurança. Aí pensa que aquilo aí só é aquilo, acabou. É só acontecer um acidente para você ver. É só engavetar o documento e está tudo resolvido. Não é bem assim. Não é bem assim. E o risco da eletricidade, que é o assunto que nós estamos tratando, tem que estar inserido lá. E se tem um risco, tem que ser avaliado. E quem é que está à frente desses riscos? Meu funcionário pode correr esse risco de tomar um choque? Pode. E aí, ele está preparado para isso? Ele passou pelo treinamento? Não. E aí? Como é que fica? Então, são coisas que muitas vezes... Ele está correndo um sério risco de um passivo trabalhista enorme. Exatamente. Então, assim, as pessoas que contratam o serviço de SST têm que ter essa consciência. E essa pessoa que está vendendo tem que ser mais responsável. Essa é a verdade. Porque, digo para o síndico, mas o cara cobra 300 ou cobra 200. Claro, você cobra 200 porque não está entregando tudo que entrega, porque você não tem condições de cobrar R$150 em um programa desse para dar 100% da consultoria como o programa pede. O programa exige. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo. Ações trabalhistas vão ser realmente muitas que podem, eu espero que nunca aconteça. E agora com a exigência do E-Social é que as responsabilidades serão maiores. E a eletricidade é um item que precisa passar por treinamento, orientação também. Orientações básicas, principalmente, o NR10, todo para esses funcionários, todo condomínio que tem acesso a esse tipo de trabalho. Perfeito. A mesma coisa, o trabalho em altura.
Às vezes pensa que um funcionário não vai ao trabalho. Ah, mas ninguém sobe, não, só vai lá uma vez. O acidente nunca vai dizer quando vai acontecer. Diz? Acidente não diz. Então, a pessoa está lá em cima, acompanha o prestador. Pode acontecer a qualquer momento. A pessoa vai acompanhar um prestador de serviço para fazer a limpeza da caixa d'água, para fazer uma manutenção da antena. Normalmente o supervisor acompanha. E esse supervisor tem que ter realmente esse curso lá dentro do... Garantido. No seu currículo. Exatamente, com todos os EPIs. Então, assim, os riscos da eletricidade não param só em tomada, ele é constante. Nossa vida hoje é tomada de todo ponto de eletricidade, tudo é tecnologia, tudo a gente precisa da eletricidade, basicamente quase tudo mesmo. É verdade. Né? Se você está no hospital, você precisa da eletricidade. Se você está em casa, você precisa dela. No trabalho, é isso que eu estou dizendo, você está dia a dia com eletricidade. É por isso que tem que constar nos programas do PGR, citar lá e também ver quais são os EPIs que tem que ser entregues e orientar os funcionários do condomínio não entrar em subestação para fazer limpeza. Gente, quantas coisas importantes, hein? Numa área considerada periculosa, porque a subestação, a pessoa pode morrer imediatamente. Então, as proteções coletivas são imprescindíveis. Instalação de uma sinalização visual de proibido a entrada de pessoas não autorizadas, hein, doutor Raildo Queiroz? Instalações de mais sinalizações de alertas contra os acidentes elétricos. É por isso que dentro dos condomínios. Dentro do relatório que leva para o bombeiro, tem que constar todos esses dispositivos instalados, placa de sinalização, os DR, os EPS, os barramentos de terra neutro, arrumação, tudo bonitinho da fiação dentro do quadro. O próprio quadro, se for de metal, tem que estar aterrado. Tudo isso aí tem que estar constando no relatório que vai para o bombeiro. Porque o bombeiro, o que é que ele diz? Olha, o engenheiro assinou, ele que responde agora, que está tudo ok. Entendeu agora? E aí, será que o engenheiro que assinou vai ter condição de fazer um reparo grande, um acidente? Verdade. Então, são esses toda a culpa vai cair em quem administra. Administra, que contratou errado, infelizmente. E também aquele responsável que não... a vida de síndico não é fácil. Determinados riscos no programa. A vida de síndico não é fácil, mas ele precisa ser bem orientado. Ele precisa ter profissionais que possam orientar para fazer o certo e não fazer economia. Perfeitamente. Doutor Raildo Queiroz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Nós aqui agradecemos a sua participação mais uma vez no nosso programa Gerenciando o Risco. Seja bem-vindo mais vezes, porque falar de risco elétrico é falar de risco à vida. E o programa Gerenciando o Risco se preocupa com isso. São vários tipos de situações que podem trazer não somente afastamentos por acidentes de trabalho, mas também matar, certo? Então, existem os riscos diretos e os riscos indiretos que fazem parte do segmento da elétrica, e nós temos, assim, a declarar que somos muito favoráveis a um trabalho de conscientização de várias categorias de empreendimentos, principalmente esse, que é um segmento condominial que nós nos preocupamos muito enquanto gestores de SST. Muito obrigada. É isso aí, Patrícia. Estou sempre à disposição para falar da área de SST, pode contar comigo quantas vezes precisar, for falar de eletricidade, for falar da parte de combate a incêndio, sempre é a área que a gente trabalha bastante aí no mercado de Sergipe, e quando tiver qualquer dúvida em relação a um desses itens aí, pode me chamar que a gente debate aqui, porque eu fico muito feliz quando eu falo em prevenção. Maravilha, muito obrigada. Gente, nosso programa Gerenciando o Risco fica por aqui. Agradeço demais a todos vocês e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço, gente.